Fala, galerinha! Chegamos ao artigo 5º do nosso CDC, tintim por tintim. Vou fazer a leitura do artigo e depois a gente faz as considerações necessárias. Vamos lá! Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder público com os seguintes instrumentos, entre outros. Nós temos 5 incisos, eu vou ler cada um destes incisos e faço as considerações logo em seguida, porque fica melhor para o nosso entendimento. Primeira coisa, o caput está dizendo que, para que a gente possa aplicar nas relações de consumo o artigo 4º, que são todos aqueles princípios que a gente já viu, a gente tem alguns instrumentos. A gente tem algumas pessoas que utilizarão, que farão a utilização daquele artigo 4º para que ele seja aplicado nas relações de consumo. Aí vem o inciso 1. Manutenção de assistência jurídica integral e gratuita para o consumidor carente. Então, aqui é a previsão da própria Defensoria Pública. Ou então, a previsão que a gente tem para as ações até 20 salários mínimos, o consumidor que ingressar no juizado especial cível com a sua ação, ele não precisa de advogado. Ele pode fazer sozinho, sem necessidade de advogado, indo até um juizado especial cível, prestando a sua queixa oralmente, e lá vai ser reduzida a termo para que o processo ele seja instaurado, para que seja ajuizado. Então, você percebe nesse inciso 1 a possibilidade aí dele exercer do seu direito no Poder Judiciário sem necessidade de advogado, inclusive de forma gratuita. O inciso 2, instituição de promotorias de justiça de defesa do consumidor no âmbito do Ministério Público. Então, nós teremos alguns estados, inclusive, têm as promotorias especializadas para tratar dos temas de direito do consumidor na defesa, notadamente, na defesa do consumidor. É o próprio Ministério Público atuando na defesa dos seus consumidores. Inciso 3, criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de consumidores vítimas de infrações penais de consumo. Ora, alguns estados brasileiros contam com delegacias especializadas, que é chamada de DECOM, Delegacia do Consumidor. Aquelas que não contarem com as delegacias especializadas, não quer dizer que ela não vai ter a possibilidade de fazer qualquer tipo de denúncia, qualquer tipo de queixa a uma determinada delegacia diante de uma infração criminal. E a gente vai ver no Código de Defesa do Consumidor as partes das infrações penais. Nós temos as infrações penais dentro do nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, na maioria dos estados, nós já contamos com as DECONs, Delegacias dos Consumidores. E mesmo naquelas que ainda não tiver delegacia especializada, a gente pode tratar da investigação, do inquérito, nas delegacias existentes. Inciso 4. Criação de juizados especiais de pequenas causas e varas especializadas para a solução de litígios de consumo. Ora, todos os estados, todas as comarcas, melhor dizendo, contam com juizados especiais ou varas especializadas varas especializadas para tratarem das relações de consumo. E, inclusive, sendo aí um comunicador, sendo aí uma ponte com o inciso primeiro, quando a gente fala de juizados especiais, os juizados especiais cíveis, por exemplo, a gente tem a possibilidade de o consumidor nem sequer precisar de advogado se a causa for até 20 salários mínimos, como eu falei no início dessa gravação, no início desse vídeo. Então, todas as comarcas, todos os juízos contarão com o nosso juizado especial cível para tratar das relações de consumo, notadamente os assuntos das relações de consumo, aí para solucionar aquelas questões jurídicas. E, por fim, o inciso 5º, concessão de estímulos à criação e desenvolvimento das associações de defesa do consumidor. Ora, é a possibilidade que as associações com mais de 1 ano e que tenha pertinência temática com aquele tema,
elas possam agir na defesa do consumidor. Então, percebam que a competência para tratar de interesses de defesa do consumidor ela é concorrente da União, das entidades federais, da União, Estado, Distrito Federal, do Ministério Público, do município e das associações que tenham interesse à defesa do consumidor, que tenham mais de 1 ano de sua constituição e que também tenha pertinência temática. Você percebe aí que esse artigo 5º, inciso 5º, abre a possibilidade de que demais pessoas possam agir na defesa propriamente dita do consumidor, inclusive em juízo. Beleza? Então, este artigo 5º, ele traz para a gente como é que o artigo 4º ele vai ser aplicado. Ele traz para a gente quem são as pessoas que farão o artigo 4º, a Política Nacional das Relações de Consumo, serem aplicados na prática das relações consumeristas. Observação importante. Este artigo 5º, ele não tem um rol taxativo. Então, além dessas pessoas, Ministério Público, Defensoria Pública, as associações, além destas pessoas, nós teremos várias outras pessoas que poderão agir no interesse, na defesa do consumidor. O rol, ele não é taxativo, é meramente um rol exemplificativo, mas o que você precisa retirar desse artigo 5º é que a gente tem, neste artigo, como a gente vai fazer a aplicação na prática da relação de consumo o artigo 4º, que trata da Política Nacional das Relações de Consumo. Beleza? Este é o artigo 5º, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima quinta com o nosso artigo 6º, no nosso CDC, tintim por tintim.